Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre um livro que muita gente gosta muito, muito, muito. Não só desse livro, mas vários outros livros do autor, o pessoal é bem fã mesmo. Vai sair uma adaptação cinematográfica, já está para sair inclusive, se ainda não saiu. Então eu estava muito empolgada para ler antes de assistir o filme, que é Todo Dia, do David Levitan. Esse livro aqui me chamou a atenção por ter uma história bem diferente, inovadora e interessante. Quando você vê ali a sinopse, você se interessa de cara. Nesse livro nós vamos conhecer um personagem chamado A. É assim que ele se auto-intitula. Ele é um ser, uma pessoa, uma coisa, não sabemos ao certo, que todos os dias ele acorda em um corpo diferente. Então ele habita vários corpos. Desde sempre, desde que ele nasceu, é assim que ele conhece a vida. No livro o autor não explica o porquê isso acontece, mas é rotineiro. Então aqui A está com 16 anos e ele simplesmente já se acostumou com essa vida. Todos os dias ele acorda e ele precisa acessar as memórias daquele corpo para saber quem que ele é, onde ele está, onde que ele estuda, quem são os pais, o que ele deve fazer, como ele deve agir. Então ele tem que conhecer a pessoa ali logo que ele acorda para saber como que ele vai viver aquele dia, para que as pessoas aí não estranhem. Porque aqui aos 16 anos, A entendeu que ele deve fazer o mínimo possível para alterar o curso da vida dessa pessoa, para causar problemas. Ele simplesmente não quer fazer nada disso. Ele só quer habitar ali o corpo por um dia sem causar estragos, sem causar mudanças e posteriormente dormir e acordar em outro corpo. Ele já aceitou essa vida, e eu falo ele, mas na verdade a gente não sabe se é ele, se é ela. Ele habita qualquer corpo que esteja aos arredores e que tenha aí a faixa etária dele. Então tem que ser um jovem que more perto de onde ele está. Pode ser em outra cidade, mas tem que ser assim, não pode ser tipo no Havaí, porque ele não está lá. Então tem que ser nos arredores ali, nas cidades mais próximas. E tem que ser um jovem de 16 anos, ou uma jovem de 16 anos. Então a gente vê aqui ele habitando o corpo de pessoas magras, gordas, de meninos, meninas, homossexuais, héteros, enfim. Qualquer pessoa que encaixe aí na faixa etária e na localização. Então ele já aceitou essa vida, mas tudo vai mudar quando ele vai habitar o corpo de Justin. Justin é um jovem bem assim, chato, né? Ele não conversa com os pais, ele não tem uma relação boa, os pais já aceitaram que ele não conversa, ele fuma, ele bebe, enfim. Ele tem uma namorada chamada Rhiannon, e essa garota, ela simplesmente quer fazer de tudo pra ele, assim, ela é super fofinha, é bonitinha, enfim, e ele simplesmente não liga, ele não tá nem aí, enfim. Pra ele, tipo, tanto faz, ele não liga mesmo, ele tá com ela, acho que mais por estar com alguém e, tipo, de ter ali a companhia de alguém, mas até quando eles conversam, tudo pra ele, assim, é só ele nem se importa com ela. E A, ali no meio, fica incrédulo, porque ele vê aquela garota linda, simpática, que quer, assim, ter uma outra relação com o namorado, e o namorado simplesmente não deixa, e ele acaba se apaixonando por ela. A partir daí, A, todos os dias, tenta fazer de tudo para encontrar Rhiannon, independente se ele tá na mesma cidade que ela ou se ele tá em uma cidade a 4 horas de distância. Ele tenta fazer de tudo para encontrar essa garota. E aí vão ser vários desafios, não é mesmo, gente? Para ela acreditar na história dele, para ele não bagunçar a vida das outras pessoas, porque afinal de contas, a pessoa tava vivendo ali um dia e ele tem que sair daquela rotina da pessoa para ir para outra cidade para ver a menina, muitas vezes. Então vão ser várias situações aí que A nunca tinha se imaginado se colocar, ele sempre estava numa zona de conforto, entre aspas, tipo, vou viver aquela vida, não vou mudar o curso, vou fazer o que a pessoa faria e ir embora. E não, agora ele está fazendo coisas que a pessoa não faria e isso pode trazer problemas para ele. Bom, gente, eu confesso que no início eu não comprei essa ideia, pra mim era muito estranho, porque o autor ele não dá nenhuma explicação, ele simplesmente não fala nada, ele joga a ideia na sua cara e você tem que aceitar. Então, às vezes, assim, eu não conseguia digerir, sabe, muito bem tudo isso, era muito estranho. Então, apesar da história ter, sim, uma premissa, né, diferente, interessante,
Muitas vezes, eu não sei se era por conta do jeito que o autor lidava, enfim, eu não comprava muito essa história. Mas no decorrer eu acabei ficando bem curiosa para saber mais sobre A, para saber como ele e a Rhiannon iriam lidar com toda essa situação, com todos os problemas, para saber como ele iria lidar com vários problemas que estavam acontecendo. Então eu criei altas expectativas para o decorrer aí do meio pro final, e nem todas elas foram bem atendidas. Talvez uma das minhas expectativas aqui, logo que eu comecei a ler o livro, é que seria um livro mais leve, descontraído, divertido, até por conta, né, da premissa aqui de viver cada dia em um corpo, mas na verdade ele é bem triste, ele é um pouquinho mais pesado, ele não tem tantas cenas de humor. E assim, isso realmente traz boas reflexões, principalmente sobre a vida de né? Que não tem paz, ele não tem uma rotina, ele nunca sabe, assim, ele não tem o dia de amanhã, ele não consegue planejar nada. E ele sempre sentiu falta disso. Então, ele traz realmente algumas reflexões interessantes, que eu acho que essas reflexões são o ponto alto do livro para mim, porque eles vão ter, além de falar sobre homossexualismo, depressão, dependência química, superproteção dos pais e vários outros problemas que os jovens podem enfrentar, o que eu mais assim achei interessante de todas as reflexões, até que ele tinha com a Rhiannon, é sobre você assim aceitar e amar as pessoas. Então essa questão de racismo, de preconceito contra as outras pessoas, contra pessoas que gostam do mesmo sexo, contra as pessoas gordas, contra as pessoas magras, toda essa coisa que a gente tem de simplesmente etiquetar as pessoas, né? De falar, olha, aquela pessoa é assim, assim, assado. Às vezes você nem conhece ela e você tá falando por conta da pessoa física, assim, do físico dela. Então é legal porque ele realmente dá alguns tapas na nossa cara falando assim, eu tô aqui nesse corpo, independente de qual corpo que eu esteja, sou eu, é a minha essência, é o meu ser, é os meus sentimentos. Então esse tipo de reflexão que eu achei bem interessante. E também sobre o que eu falei sobre a vida de sobre ele não ter assim um amanhã. Então ele muitas vezes conta sobre histórias da infância dele, que os pais falavam, amanhã a gente vai no parque. E pra ele não tinha amanhã, então todo dia era uma frustração pra ele. E essa aí que vem a carga pesada do livro, dele não conseguir ter um futuro. Ele não tem nada, né? Ele não tem nem essa relação familiar, ele não sabe de onde ele veio, como é que foi. Ele só tá ali, existindo cada corpo em um dia. Então é o que eu falei, essas reflexões foram um ponto alto do livro que me fez gostar da história. Então eu realmente, assim, voltava querendo saber o que ia acontecer, porque mais pro final eu comecei a me importar mais com os personagens. Eu comecei a pensar que talvez o autor iria desenvolver melhor esse final, então são essas também altas expectativas que eu acabei colocando aí no livro. E o que aconteceu é que não foi do jeito que eu esperava, né? Mas eu imaginei que isso talvez não iria acontecer do jeito que eu esperava. E eu achei que ok, foi um final bem bacana em alguns aspectos. Bem lindo, altruísta, enfim. Porém, é um final aberto. E, gente, saibam uma coisa sobre mim. Eu não gosto de finais abertos. Eu não gosto daquele final que a gente tem que imaginar as coisas e que a gente pode pensar que aconteceu de um jeito ou que aconteceu de outro, sabe? Porque eu posso imaginar qualquer coisa. E eu não quero imaginar qualquer coisa. Eu quero imaginar o que é de verdade, entendeu? O que o autor pensou do final. Eu gostei do livro. Eu recomendo a todos que quiserem ler. É uma leitura rápida, gente. Eu fiz em poucos dias essa leitura. Eu li aqui pelo Kindle Unlimited. Ele tá disponível. E também está disponível o outro livro chamado Outro Dia, que é a história do ponto de vista da Rhiannon. Os dois estão disponíveis, então, gratuitamente pelo Kindle Unlimited. Então, se você for assinante do Kindle Unlimited, você vai poder ler os dois aí gratuitamente. E eu li muito, muito rápido. Eu já baixei aqui o outro para ver o que eu vou achar. Mas a minha, assim, opinião geral, eu recomendaria. É um livro bonito, assim, lindo, tem várias passagens, é o que eu falei. Reflexões, algumas cenas dele com a Rhiannon são bem lindas mesmo, algumas coisas que ele pensa, é bem bacana. Eu acho que, assim, foi bem escrito, mas eu acho que eu esperava um pouco mais. Talvez as minhas expectativas tenham sido muito altas, porque todo mundo fala muito, muito, muito bem. Tem muitos que amam e alguns poucos aí que ficaram nessa mesma linha de raciocínio que a minha, mas eu acho que é a minoria. Mas enfim, é isso. Se vocês ainda não conhecem esse livro, deem uma chance pra ele, porque ele consegue sim ser bem tocante. Bom, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu sei que muita gente já leu o livro, então me contem aqui embaixo o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês sobre o que eu falei também, se vocês discordam, se vocês concordam, enfim. Dê um joinha aqui se você gostou desse vídeo, não se esquece, é muito, muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E outra coisa, eu sempre esqueço de falar nos vídeos, mas eu deixo aqui embaixo, aqui no box de informações, os links para vocês adquirirem os exemplares de vocês.
Então, sempre quando eu faço alguma resenha ou quando eu faço book haul, enfim, alguma coisa que seja relacionada a livros, eu deixo o link aqui embaixo para compra. Nesse link, se vocês comprarem através dele, vocês colaboram aí com o crescimento aqui do canal. Então, sempre que vocês se interessarem, vocês puderem, clica aqui no meu link que aí vocês vão colaborar aqui comigo, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!